centro cirúrgico onde teve uma experiência extraordinária. À noite, eu senti uma presença entrar na sala. Era uma presença muito afetuosa e tive a sensação de ter mudado para outra dimensão. E, telepaticamente, uma voz me disse: se você quiser desistir, tudo bem. Eu sabia que estava deixando o meu corpo e eu disse sim. Fui instantaneamente a outro lugar. Eu não tinha mais corpo. Eu era um ponto de luz. Depois de um momento, experimentando isso e sendo isso, uma luz apareceu. E eu fui para a luz, como um raio, e entrei na luz. O raio estava cheio de milhares e milhares e milhões de luzes brilhantes. Era lindo e eu pensei, que bom, que bom! Tive a sensação de que a terra, as pessoas onde trabalhei, coisas que fiz, tudo era cada vez mais uma ilusão. E havia presenças de todos os lados, presenças muito afetuosas, nem masculinas nem femininas. Eram essencialmente energia. E tudo era simultâneo. E quando revi minha vida, eu percebi que eu queria voltar. Como outros milhares de relatos de quase mortos, a história de Jessica tem elementos extremamente consistentes. A luz muito brilhante, a noção de um portal ou de um túnel, a presença de entes queridos e uma sensação de paz e segurança. É misterioso que essas pessoas pareçam falar das mesmas coisas. O túnel, o efeito, a habilidade de se transferir de um ponto a outro, e todos parecem ter feito o mesmo caminho. Quanto mais sabemos de experiências de quase-morte, mais percebemos a evidência que fundamenta o conceito. Experiências de quase-morte são reais. Mommy and Daddy could not get me out. I stayed with the fire. The fire was hot. I know Mommy and Daddy will be happy when I come back. A memória de uma criança. Não da morte, mas de uma vida nova. Existe vida após a morte? Uma pergunta antiga. Na Universidade de Virgínia, em Charlottesville, cientistas investigam alegações de reencarnação. Há 40 anos, tentam explicar relatos de crianças que falam de uma vida passada. Histórias como desta garota que diz ter morrido afogada e que reencarnou. Ou deste garoto de 6 anos que era policial em Nova York e foi morto em serviço. Ou deste garoto que lembra viver como seu próprio avô. Há milhares de histórias assim, e o Dr. Jim Tucker reuniu muitas delas. We're investigating cases of very young children who spontaneously begin talking about previous lives. They usually begin between the ages of 2 and 3 and continue until the age of 5 or 6. We're looking at these cases to learn as much as possible about this phenomenon. Jim Tucker prepara uma viagem para encontrar um de seus casos. Uma criança que lembra de uma vida passada. Gus Ortega is a little boy in Colorado who has talked about being his grandfather. This began when he was 18 months old, and he's made a number of statements that seem quite specific. This one is a stronger case because the child has made some very specific statements that it seems very unlikely he could have heard through normal means. O caso de Gus é só um entre muitos. We've been studying these cases for the last 40 years. We've now collected over 2,700 cases like this. These cases have been found all over in Asia,
in West Africa. They've been found in South America, in Europe, and the United States, pretty much wherever they've been looked for. Os casos mais convincentes vêm de uma ilha no sul do subcontinente indiano, de Sri Lanka. Sri Lanka, um lugar místico. Vovô Og morreu em 1993. Seu filho Ron encontrou-o caído no chão. Derrame. Og morreu 5 horas depois. Ele tinha uma loja. Ele vendia de tudo e amava sua família, mas nunca conheceu seu neto Gus. Gus nasceu 1 ano após a morte de Og. Um dia, com apenas 1 ano e meio, Gus estava no seu quarto com seu pai. Ron came out and told me that he had just finished changing Augie's diaper and that he looked right up at him and said, "You know, Dad, when I was your age, I used to change your diaper." I was flabbergasted, to be honest with you. I thought it was just kind of strange, especially the choice of words to say that phrase, "when I was your age," for this little 1.5-year-old toddler. He started talking about Grandpa, and you know, just the little things he was saying that we knew he couldn't have known because he never met Grandpa. His grandfather died a year before he was born. So, yeah, we were pretty puzzled about it. Um dia, Ron trouxe fotos antigas para casa e algo mais notável aconteceu. I said, "Oh, look, look at this old photograph." And he came up to it and he goes, "Oh, there's me." I mean, I was like, just totally astounded, you know. It just stopped me, you know, cold. I mean, because how would he know that? Gus diria mais coisas assim nos anos seguintes. Ele se lembraria de episódios da vida do avô dos quais Ron mal se lembrava. E ele os viveu. Gus sabia mais do seu avô do que deveria. São provas de reencarnação? Como as crianças se lembrariam de outra vida? A pergunta continua. Como a memória passa de um para outro após a morte? If death means that the brain has no electrical activity, and if the brain is dead, so are the memories. If the brain is dead, the memories die with it. Mas e quando uma criança lembra de uma outra vida, embora os cientistas modernos não julguem possível? Os cientistas modernos não são tão modernos assim, porque eles não têm muito interesse em estudar nessa área, pois vêm de famílias de evangélicos, etc. A memória ela é guardada no corpo espiritual, no perispírito, e quando o corpo desencarna, o perispírito conserva a memória de tudo que fez, e essa memória fica guardada de todas as vidas, né? É isso. Esses cientistas que só estudam a matéria acham que tudo está na matéria. Não, a memória está guardada na energia espiritual. Já sabemos bastante sobre o cérebro, mas ainda resta muito a descobrir. Ainda há muitas questões em aberto sobre o cérebro e são surpreendentemente simples. Como a memória é armazenada? Como ela é reconstruída? Por que o cérebro dorme e sonha? O que é a inteligência? Por que as pessoas têm dons e talentos diferentes? Como nós percebemos o mundo? Como o cérebro representa o tempo? O que é a consciência? Se conseguirmos responder essas perguntas ao longo de talvez mais uma geração, o que isso significará para o cérebro? Um órgão tão complexo, mas ao mesmo tempo tão movido por instintos primitivos. When I was Grandpa Augie, I died in the hospital.
When I went to heaven, God gave me a card. Everybody with a card like that is allowed to come back. I want it to come back. A casa dos Ortega, no Colorado. Jim Tucker entrevista Gus Ortega. Gus diz ter vivido antes como seu avô. And how about your grandmother? Yeah. And were you a little boy when you were doing that, or was that when you were big? That was when you were big? Gus diz a verdade? Tucker não tem como saber. Por isso, os dados cruciais vêm dos pais. Jim entrevista Kathy e Ron Ortega. É rotina. And when was the next time that he said something that suggested he had information, that he knew things about your dad? Gus said, I had a sister, but she died. She's a fish now. And we said, she's a fish? What do you mean? What happened? And he said, well, some bad guys hurt her. Mm-hmm. And that really made me stop, because I only recently heard the whole facts of this story about my father's sister. And she indeed was murdered, and she was thrown into San Francisco Bay. Segredo de família. Gus não podia conhecer essa história porque nem Ron sabia sobre a irmã do pai. Como seu filho poderia saber? I really hadn't thought of reincarnation or even putting that word in connection with what was happening. I wasn't brought up, with learning about reincarnation. I was brought up Southern Baptist, and certainly did not hear about reincarnation. If you had told me that a year ago, yeah, right. You've come back. Uh-huh. But, now, anything can happen. Yeah, anything. Mas e se houver casos de reencarnação que não se baseiam só na lembrança de crianças? Jim Tucker está a caminho de outro caso. É uma categoria de casos muito mais difícil para seus críticos contestarem. The more that the cases were found, one started to come with birthmarks and birth defects, and we found that in many cases there was a striking correlation between the birthmarks on the children and wounds that the previous personalities had. And we've been able to track down autopsy reports or medical records to make sure that in fact there was a match there. Pela primeira vez, estas marcas de nascença dão uma prova física verificável que sugere reencarnação. We don't have a lot of American cases that have the birthmarks or birth defects along with the memories. We do have some, but it's unusual, so we certainly like to investigate all those that we can. Jim está prestes a visitar desses casos. Ele está indo para a Flórida para ver um menino que diz ter sido policial em Nova York morto em tiroteio. When I was big, I was a police officer. I walked into a store one night. There were bad guys, too. They shot me dead. Give me your money now.